Na aula passada, nós fizemos a atividade, fizemos a correção, né, da atividade da apostila. Nós fizemos a correção das questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E hoje a gente vai continuar a partir da correção da questão 7, tá? Então, vamos lá? Questão 7, ela tá falando assim: cite os pontos positivos e negativos da técnica de clonagem. Gente, pontos positivos. A possibilidade de tratar diversas doenças, né? A possibilidade de criar órgãos que não sejam rejeitados, porque a técnica de clonagem, a gente criaria a partir dela órgãos que são geneticamente idênticos àquele paciente que vai receber. Então, o risco de rejeição é muito pequeno, é quase zero. Então, assim, a clonagem, ela pode vir a ser um ponto importante para tratar diversas doenças que hoje não tem cura. Pontos negativos da técnica de clonagem. Gente, os pontos negativos, eles são de questão ética, né? Os objetivos da clonagem. Para que vai ser feito um clone? Como que essa técnica vai ser conduzida em laboratório? A possibilidade do embrião vir a óbito. Criar um ser vivo só para retirada de células, para retirada de órgãos, sabendo que esse ser ele vai ter vida própria, sentimentos, pensamentos próprios. A questão de quando começa a vida. Então, algumas pessoas acreditam que a vida começa no momento da concepção, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Outras pessoas já acreditam que a vida ela começa no processo de nidação, que é a fixação do embrião no útero. Então, antes da nidação, antes do processo de fixação do embrião do útero, não haveria vida. Outras pessoas acreditam que ela a partir do 3º mês de gestação. Então, assim, envolve diversas polêmicas, questões religiosas, questões filosóficas, questões éticas. Então, a gente tem alguns pontos negativos dessa clonagem, ok? A questão 8 está perguntando o que são organismos transgênicos. Os organismos transgênicos, eles são organismos geneticamente modificados. Então, toda a informação genética de um indivíduo, de um ser vivo, ela está contida nos cromossomos, que são fitas de DNA. E nesses cromossomos, a gente vai ter nessa fita de DNA os genes. Os genes, eles são responsáveis por codificar as proteínas. É uma receita de proteína e cada proteína ela vai ter uma função específica no organismo. Então, a gente tem, por exemplo, proteína que vai ajudar no processo de digestão, proteína que vai determinar a cor, a textura, a aparência do organismo. Então, assim, as proteínas, elas vão determinar o que o organismo é. Então, quando a gente fala de um organismo transgênico, ele foi geneticamente modificado. Esse gene, ele foi mudado. Aí, no organismo transgênico, o que acontece? Pega-se o gene de um outro ser vivo, que tenha uma característica que é vantajosa para o ser humano, e insere em outro, para que ele possa codificar essa proteína. Exemplo, isso acontece muito na medicina. A produção de insulina, por exemplo. Pegou-se o gene, que ele é responsável pela produção de insulina humana, e colocou esse gene na bactéria. A bactéria, ela passou a ser capaz de produzir insulina humana e essa insulina é utilizada no tratamento de pessoas, para produzir o medicamento que é utilizado no tratamento de pessoas
com diabetes. Isso também é feito com hormônios. Então, essa técnica, ela já era bastante conhecida. Agora, a inserção de transgênicos, ela está acontecendo com plantas, com organismos que servem de alimento. Então, por exemplo, a soja. A soja, ela é uma cultura que ela é amplamente difundida. A gente utiliza soja para fabricação de muitos alimentos diferentes. Então, é utilizado pela indústria como matéria-prima para produção de alimentos, para produção de ração, para produção de óleo. Então, a soja tem um potencial econômico gigantesco. Só que a soja, ela, como ser vivo, ela é suscetível a doenças, ela é suscetível a pragas. Então, cientistas estão desenvolvendo variedades que têm genes transgênicos para tornar essa soja mais resistente à seca, mais resistente a agrotóxicos, mais resistente a pragas. Então, essa soja, ela é chamada de soja transgênica. Então, ela tem um gene de outro organismo que vai fazer com que ela produza uma característica diferente, benéfica para o ser humano. Quando a gente observa a legislação brasileira, ela fala que os alimentos transgênicos, eles têm que ser identificados na sua embalagem. Então, todo alimento que foi feito com algum ingrediente transgênico, com algum, por exemplo, soja, milho transgênico, vai ter um triângulo amarelo com a letra T. Isso significa que aquele alimento foi produzido a partir de soja transgênica ou a partir de milho transgênico, tá? Então, a legislação brasileira, ela determina isso, ok? Vamos passar para a próxima. Questão número 9. O que é a técnica do DNA recombinante? Então, essa técnica do DNA recombinante, pessoal, é a técnica de edição do DNA. Então, o DNA é uma molécula que ela vai ter vários ácidos nucleicos, nucleotídeos, e sequências desses nucleotídeos são genes que vão determinar as características dos seres vivos. Essa técnica do DNA recombinante, ela vai editar esses genes. Por exemplo, a gente tem muitas doenças genéticas que elas são causadas por mutações. Essas mutações fazem com que o organismo ele deixe de produzir proteínas ou ele produza essas proteínas de forma alterada. Essas proteínas de forma alterada, elas podem perder a função. Então, o que acontece? Essa técnica de DNA recombinante, ela está sendo utilizada para tentar tratar doenças genéticas, por exemplo, para melhoramento genético. Então, é uma técnica que ela é bastante promissora, tá? É uma técnica de edição do DNA, de mudança do DNA. Então, vai tirar aquele gene e vai substituir por uma outra variante do gene, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem uma mutação que ela vai causar uma determinada doença. Através dessa técnica, seria possível retirar esse DNA, esse gene defeituoso e substituir por um gene saudável, tá? A gente está falando em estudos. Essas técnicas, elas ainda não estão tão disponíveis assim, tá? Elas estão ainda na fase de estudos e possivelmente vão ter um custo bem elevado, porque é uma técnica cara, é uma técnica personalizada. Vai demorar bastante para estar disponível para toda a população. Quais são as aplicações práticas das técnicas de engenharia genética?
As aplicações práticas, a gente pode dizer, por exemplo, na agricultura, na produção de plantas transgênicas que são resistentes a pragas, que tem uma maior produtividade. Então, a gente consegue, através dos transgênicos, produzir mais com menos recursos. Então, a produção agrícola, ela seria mais eficiente. Outra questão é essas técnicas de engenharia genética no tratamento de doenças, né? No desenvolvimento de novos tratamentos, no desenvolvimento de novos medicamentos. Então, são várias questões práticas. Por exemplo, o estudo para viabilizar o transplante de órgãos, por exemplo. Então, tem várias aplicações práticas que poderão vir a beneficiar o ser humano no futuro, tá? Como os organismos transgênicos, a número 11, são utilizados na medicina. Então, lembra lá do exemplo que eu falei para vocês das bactérias transgênicas? Então, o que acontece? Há muito tempo o ser humano ele tem utilizado, os cientistas têm utilizado bactérias transgênicas para produzirem hormônios, para produzirem medicamentos, para produzirem compostos que são produzidos pelo corpo do ser humano em larga escala. Então, por exemplo, a insulina. Antes dessa técnica de bactérias geneticamente modificadas, utilizava-se insulina de animais, que tinha efeitos colaterais. Então, o que acontece? Esses efeitos colaterais poderiam até mesmo levar à morte. Essa insulina, ela não tinha todas as características que uma insulina humana tem. Então, assim, tinham muitos efeitos colaterais e a eficiência não era tão boa. Então, com a técnica dos transgênicos, o que aconteceu? Criou-se uma bactéria transgênica que conseguiu produzir a insulina biocompatível, né? Essa insulina, ela é totalmente compatível com a insulina que é produzida pelo ser humano. Então, pode ser utilizado para a produção de diversos medicamentos, ok? Questão 12 está perguntando aqui o que é um alimento transgênico. Um alimento transgênico também é um alimento que ele foi produzido a partir de uma planta que foi geneticamente modificada. Essa planta geneticamente modificada, qual que é o objetivo? Melhorar a produtividade. Então, ela vai ser mais resistente a pragas, mais resistente à seca, mais resistente a pesticidas. Ela pode produzir em maior quantidade. Por exemplo, pode-se fazer uma planta, um alimento transgênico para obter-se, por exemplo, vitaminas, hormônios, que geralmente essa planta não produziria. Então, assim, as possibilidades com os alimentos geneticamente modificados são inúmeras, tá? É uma técnica que ainda é muito polêmica. A gente não é uma técnica que foi testada a longo prazo, né? Então, assim, a gente não tem respostas para dizer que é totalmente seguro ou que não é, mas estão tendo avanços bastante promissores. Ok, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar no fórum. E até a próxima semana.